A paz do Senhor seja com todos. Eu sou o pastor Pedro Luiz, da Paz e Vida Ministério Zona Sul. Vou estar falando de um assunto muito interessante, que é a cidade celestial, aquela que vai descer do céu até a terra. Mas eu vou dividir em três partes, três vídeos. Primeiro, eu vou falar da medida desta cidade, vai ser muito interessante. Depois, eu vou falar sobre o muro dessa cidade. E por fim, por que ela vai descer na terra? Qual é o motivo da Nova Jerusalém vir até aqui? Então, espero que você seja abençoado e fique feliz em saber as coisas maravilhosas que o Senhor tem preparado para nós. Quero iniciar fazendo a leitura da própria palavra de Deus, que está em Apocalipse, capítulo 21, versículo 10. E levou-me em espírito a um grande alto monte, e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. E tinha a glória de Deus, e a sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe, como o cristal resplandecente. E tinha um grande alto muro com 12 portas, e nas portas 12 anjos, e nomes escritos sobre elas, que são os nomes das 12 tribos de Israel. Da banda do levante tinha 3 portas, da banda do norte 3 portas, da banda do sul 3 portas, e da banda do poente 3 portas. E o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. E aquele que falava comigo tinha uma cana de ouro para medir a cidade, e as suas portas e o seu muro. Preste bem atenção no versículo 13 e 14, porque diz que tinha 3 portas de cada lado do muro, e que também ele mediu a cidade, o muro e as portas. Ele mediu as portas também. Bom, e a cidade estava situada em quadrado, e o seu comprimento era tanto como a sua largura. E mediu a cidade com a cana até 12.000 estádios, e o seu comprimento, largura e altura eram iguais. E mediu o seu muro de 144 côvados, conforme a medida de homem, que é a de um anjo. E a fábrica de seu muro era de jaspe, e a cidade de ouro puro, semelhante a vidro puro. Muito bem, fizemos a leitura da palavra de Deus. Agora eu vou dar alguns exemplos. Eu vou mostrar como foi que o anjo mediu a cidade. Eu fiz aqui uma maquete muito simples, imaginando a cidade assim, porque ela é de ouro, mas um ouro muito mais bonito do que este aqui. A cidade, na verdade, ela está toda em quadrado. E a palavra de Deus diz que ele mediu até 12.000 estádios. 12.000 estádios. Então, você vai entender. O que eu quero separar aqui é esse número 12. Você vai ver que essa cidade tem 4 lados embaixo. 1, 2, 3, 4. Mais 4 lados em cima. Vou continuar. 5, 6, 7, 8. Aí subindo. 9, 10, 11 e 12. Bom, se ele mediu 12.000 estádios, cada lado deste tem 1.000 estádios. Ou seja, um estádio são 185 metros, um estádio. É o mais comum. Então, daqui até aqui tem 185.000 metros, ou 185 quilômetros. Ela tem 185 por 185, dando a volta todinha, e tem de altura 185 quilômetros. Algumas pessoas vão dizer, na hora que eu mostrar no mapa mundi ali, mas ela é muito pequena, esta cidade. Eu vou dar um exemplo de uma cidade aqui da capital, de São Paulo, que é Grande São Paulo, São Caetano do Sul. Tem 3 quilômetros por 5
3 por 5. Essa cidade tem 185 quilômetros por 185 quilômetros. Então, você vai ver que ela é muito grande. Já já vou dar alguns exemplos interessantes sobre a cidade celestial. Você pode pensar assim, Pastor Pedro, como que o pastor tem certeza que ele mediu todos os lados? Ele poderia medir só daqui até aqui e daqui até aqui e chegar à conclusão que é um quadrado. Não, não é bem isso não. Não é. Primeiro, lembra que quando eu estava lendo, eu disse assim, preste atenção nas portas. Ele mediu o muro da cidade, o muro. E ele falou que o muro tinha 3 portas de um lado, 3 portas do outro, 3 do outro e 3 do norte, sul, leste e oeste. Então ele rodeou o muro para saber. Ah não, pastor Pedro, quando ele viu 3 portas de um lado, ele chegou à conclusão. Não, não está escrito na Bíblia que ele chegou à conclusão. Tanto é que há algo muito interessante. Ele mediu a cidade, ele mediu o muro e ele mediu as portas. Mas na palavra de Deus não aparece a medida das portas. Da cidade apareceu e do muro também, mas das portas não aparece. Mas diz que ele mediu as portas só para a gente saber que ele deu uma volta em volta de toda a cidade, medindo as portas, e ele viu que tinha 3 de cada lado. Ora, entre a cidade e o muro, a cidade é mais importante. Se você tiver um terreno e alguém falar assim para você, se você quer que eu te construa uma casa sem muro ou um muro sem casa, você vai querer a casa, o muro você faz depois. Então, se o muro ele rodeou a cidade, que é mais importante, ele também fez isso. Ele olhou 4 vezes embaixo, 4 vezes em cima e 4 vezes aqui. Eu vou mostrar alguns desenhos para vocês, que eu fiz bem simples aqui, mas só para você entender. Olha só, se alguém medir daqui até aqui e daqui até aqui, pastor, certamente esse lado e esse vão ser iguais. Será? Olha esse desenho aqui. Eu tenho a mesma medida aqui e a mesma aqui, mas aqui já está diferente, ao ponto desta linha ficar torta. Isso também serve como altura da cidade, tá? Ah, ele mediu essa altura aqui. Se essa aqui é assim, a outra é igual. Olha só, é igual uma casa que tem um telhado caindo. Então, para mim saber que esse lado é igual a esse, igual ao outro, e o outro subindo, eu tenho que medir os 4 lados, como eu mostrei aqui na cidade. Vou mostrar de novo, olha. Aqui, 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 e lá do outro lado tem que estar igual, para ele falar que mediu e era um quadrado perfeito, tá? Eu fiz um desenho aqui, olha, você não vai perceber, tá? Mas eu tenho 7 centímetros aqui, 7 e 7. Aqui eu tenho 6,8. Você não percebe, é um quadrado perfeito, não é não. Aqui já está diferente. Então ele mediu 1000 estádios, mais 1002, mais 1003, mais 1004, subiu 5, 6, 7, 8, e lá em cima, 9, 10, 11, 12. Então, a cidade é isso aqui que você está vendo. Eu vou mostrar ela agora no globo terrestre. Ah, vai ser muito interessante. Muito bem, aqui está o globo terrestre. Você está vendo aqui um oceano, você está vendo aqui já parte de alguns países, mas eu vou começar a girar o nosso globo aqui, ó. Você está vendo aqui o Japão, já estamos na Ásia, hein? Você está vendo aqui a China, tá? Estamos entrando nos países mais perto de Israel e olha ela aqui, a cidade celestial em cima de Israel. Não, pastor, por favor, é muito pequenininha. Eu vejo vídeos aí que a cidade é muito maior. Só que daqui até aqui tem 185 quilômetros. E de altura, ela tem 185 quilômetros também. Já já eu vou mostrar num mapa do mundo aberto. É como se eu pegasse esse globo, cortasse no meio e abrisse ele.
Você tem que lembrar que Israel tem, daqui até aqui, 470 quilômetros. Aqui não dá para ver, eu sei, eu vou mostrar já depois. E ela tem 185 quilômetros aqui. Mas tem coisas mais interessantes para mim mostrar ainda. Você vai ver. Muito bem, povo de Deus. O que eu fiz aqui? Eu peguei o globo terrestre, abri ele no meio e distribuí aqui. Só que aqui está numa escala um pouco maior. Olhando aqui, você deve estar vendo o Brasil, toda a África, no norte da África aqui está, ou pelo menos no nosso norte aqui, né, está o Egito, e depois do Egito, daqui até aqui só Israel, 470 quilômetros. A cidade celestial vai descer do céu, olha ela descendo aqui, ó, e vai chegar até Israel e parar aqui. Ah, pastor Pedro, não, é muito pequenininha. Povo de Deus, aqui está o mundo todo. O mundo está aqui, ó, em menos de 1 metro. Você tem que ver que aqui tem 185 quilômetros e também de altura. Então, isto é o mapa mundi aberto. E aqui está a cidade celestial. É assim que ela vai ficar. Deixa eu só lembrar uma coisa, aproveitando esse mapa. Pastor, mas todos os crentes salvos vão morar aqui, Eu vou explicar depois em outro vídeo o porquê dessa cidade. Mas, na verdade, ela vai estar numa época que nós vamos estar reinando com Cristo. Por exemplo, nós vamos entrar e sair por essa cidade. Mas tem crente que vai estar reinando aqui, ó. Tudo bem, talvez seja diferente depois da grande tribulação, mas ele vai estar reinando aqui. Servo bom e fiel, sobre 5 cidades você vai reinar. Então ele vai reinar aqui, ele vai ficar aqui reinando. Ele vai ir até a cidade, vai sair, vai andar por tudo isso aqui, vai entrar e sair a hora que quiser. Mas não é exatamente o lugar para habitar todos os crentes. Isso eu vou explicar um pouquinho depois, mais para frente. Agora, existe um grande mistério por trás de tudo isto, que é o seguinte. Por que esta cidade tem altura? Por que ela é tão alta? Eu queria fazer uma pergunta para você, meu irmão e minha irmã. Por que um prédio é tão alto? Ah, pastor, porque ele tem andares. Ah, ele tem andares. Você já foi num shopping? Olhando de longe um shopping, ele não parece às vezes um quadrado, um retângulo, e o shopping só tem o térreo? Ah, não, pastor, ele tem vários andares. Ora, se essa cidade tem altura, eu posso dizer que ela tem vários andares. E eu fiz um cálculo. Eu fiz aqui um cálculo interessante. Se você pegar 185 quilômetros, eu vou tirar 17 quilômetros, vai. Eu vou deixar aqui, como chamam de pé direito, eu vou tirar 17 quilômetros, para ficar árvore da vida e tantas outras coisas assim, ó. 17 quilômetros. Vai sobrar, daqui para cá, 168 quilômetros. 168. Se eu colocar andares de 70 metros, que é a altura do muro, andares de 70 metros, não é de 12 igual um shopping, não, estou falando de 70. Eu vou ter 2.400 andares. Eu vou ter 2.400 andares, de 70 metros cada um. Imagine que eu pegue um prédio de 20 andares, um por andar, um apartamento por andar. Aí eu pego e vou tirando esses apartamentos e pondo um do lado do outro. Eu vou fazer isso com a cidade agora. Eu vou pegar cada andar e vou pôr um do lado do outro. Vou começar com o Brasil. Eu peguei aqui o mapa do Brasil, exatamente esse que está aqui. Eu vou até puxar um pouquinho mais para cá. Aqui, ó. Eu peguei o mapa do Brasil e dividi a Cidade Santa em andares,
tá? Cada quadradinho desse aqui é esse quadrado aqui, ó. Ó, cada um desse aqui é um quadrado desse. Então, eu dividi para o Brasil e coube no Brasil 240 cidades. Eu disse 240 cidades. Ou andares, vai, separados. Tenho 10% do que cabe aqui, apenas 10% no Brasil. Eu fiz uma outra medida. Eu peguei aqui, ó, eu vou pegar um papel branco para você ver aqui. Olha só, até o mapa aqui, né, com os quadradinhos. Cada quadradinho desse aqui, ó, é uma cidade dessa em térreo, né? Agora, olha só, eu tenho aqui 10 cidades por 10. Eu fui fatiando ela. Aqui eu tenho 100 cidades, 100 cidades, eu já pego, olha quantos países aqui da África, 100 cidades dessa cortadas assim, olha, pego Namíbia, eu pego Botsuana, África do Sul, enfim, Zimbabue, tá? Agora eu fiz um outro desenho, eu peguei esse aqui, tá? E coloquei ele em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Se aqui tem 100 cidades, aqui eu vou ter 1.200 cidades, ou andares. Eu tenho então aqui 1.200 andares, como se eu estivesse separando a cidade em andares, tá? Eu coloquei 70 metros. Se alguém falar, mas se cada andar for 35 metros, então vai ser o dobro. Vamos manter os 70 mesmo. Eu teria aqui 1.200 vezes o tamanho térreo da cidade. Então, olha só, com 1.200 andares espalhados, eu encho toda a China, ai meu Deus, até mexi na cidade aqui, isso, toda a China e toda a Rússia, olha só, tá vendo? Com 1.200 andares, eu preencho toda a África e sobra ainda espaço. Isso aqui é tudo espaço que sobra, olha. Com 1.200 andares, eu encho todo o Brasil, América do Sul, América Central e sobra ainda para os Estados Unidos. Isso, 1.200. Eu disse que dá 2.400 andares. 2.400. Então, esta pequena cidade que você está vendo aqui, que parece que é pequena, se eu tirar ela em andares, separando, eu encho toda a África, China e tudo isso aí, tá? Então, essa questão da altura tem um porquê, e o porquê é porque ela tem muitos andares. Agora você vai entender um pouquinho melhor. Lembra que eu mostrei o globo, depois mostrei o mapa mundi aberto, numa escala um pouquinho maior? Agora eu ampliei só o mapa de Israel. Entenda, daqui até aqui nós temos 470 quilômetros. Agora sim, essa cidade é a cidade celestial, ela vai descer do céu. Eu vou virar um pouquinho aqui o mapa, olha só, aqui está Israel. A cidade celestial, que tem 185 quilômetros, ela vai descer e ficar assim. Veja, ela pega praticamente a metade do mapa de Israel. Agora, um dos maiores mistérios da cidade celestial. Eu vou abrir essa cidade. E você vai entender o porquê que ela existe. O porquê que nós vamos entrar e sair dela a hora que quisermos. E porquê que ela é tão gloriosa. Simplesmente por um motivo. Vou abrir ela agora. Olha que coisa maravilhosa. Por causa da cruz de Cristo, porque Ele morreu por nós, porque Ele ressuscitou ao terceiro dia, pelo fato dele ter derramado o sangue dele naquela cruz, é que vamos habitar nesta santa cidade.
Muito obrigado. Foi muito bom ter ficado com vocês até agora. Meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, você que gosta desse tipo de assunto, inscreva-se neste canal e ative as notificações para receber mais vídeos.